Os prefeitos já estão falando aqui em soluções de barracas, estruturas com apoio das Forças Armadas, saúde, enfim, cenário de guerra mesmo. Então, acho que é muito complexo. Eu acho que quando a gente fala do tamanho que eu estou falando, a gente não sabe nem para que lado você mexer. E eu estou mais ou menos assim no momento, cada hora parece um problema novo numa área. Né? Então, acho que nós tínhamos que tentar focar uma área específica e tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto em alguma área específica. Não sei exatamente de que área seria essa, mas se a gente pudesse pensar uma estratégia de uma ação para uma coisa e pudesse mobilizar o esforço para ajudar a resolver uma situação, seria muito importante. Uau, ok, esse foi um péssimo pronunciamento para um líder de Estado. Muito ruim. Desastroso. Péssimo. Olha, se tivesse qualquer coisa que a gente fosse capaz de fazer ou sequer planejar, seria ótimo. Sabe o que me lembrou esse pronunciamento do Paulo Pimenta? Um pouco o estilo Bolsonaro de governar. É aquele estilo que você é o cara, é a autoridade que observa. Poxa, se desse pra gente fazer algo, né? Pô, é tão complicado isso aqui. Pô, é uma situação que a gente entende as dificuldades que as pessoas estão passando. É um estilo que você é um observador da situação, uma espécie de cidadão que está ali ilustrado por alguma autoridade que você recebeu sem saber bem por que você está ali, e daí você faz observações genéricas sobre aquela situação, lamenta-se que você não consegue fazer nada, diz que as coisas estão difíceis, espera que o povo reaja. Pô, se vocês puderem reagir aí, ó... Seria bom Tamo junto, entendeu? Eu e vocês e eu, mas tô torcendo, estamos torcendo. Tomara que dê um Tomara que dê. Nossa, é catastrófico, cara. Qual a posição do Paulo Pimenta hoje? O cargo que ele ocupa. Dele? O cargo que o Paulo Pimenta está ocupando. Ele já foi deputado federal, figura importante do PT do Rio Grande do Sul. Mas ali tem uma descrição, né? Ele está pelo menos imbuído aí de uma função de ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Nossa senhora. Bonito o título, né? Ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Então é isso que ele faz. Ele é a autoridade responsável por reconstruir o Rio Grande do Sul. E, no entanto, ele não tem planejamento. E se der, a gente vê. Alguma coisa, talvez. Talvez. Um resultado concreto seria bom. E aí, assim, Triste. Eu vi algumas pessoas falando... Eu tive um tweet... Aliás, me sigam no Twitter, Ricardo_MBL, por favor. Eu escrevi um tweet sobre a participação do Exército, fazendo uma ironia, né? Dizendo que o Exército estava passando vergonha, que foi uma coisa ridícula e tal. Porque a gente viu vários vídeos circulando do Exército com umas logísticas sem pé nem cabeça, pegando água com uma mão e atravessando, em vez de vir com um caminhão ou com alguma coisa que pegasse um monte de água. Enfim, nós vimos isso e a gente viu o apagão que houve por parte das autoridades competentes em relação à tragédia do Rio Grande do Sul. E aí, quando eu fiz esse tweet, as pessoas reclamaram. Teve muita gente que deu RT e ficou esculhambando. Esse cara fala do Exército, porque o Exército está fazendo, os influenciadores não estão fazendo nada, isso é uma grande propaganda dos bolsonaristas e blá, blá, blá. Eu vi alguns perfis com essa linha, alguns perfis defendendo o Exército contra os bolsonaristas, dizendo que a propaganda contra o Exército, nesta circunstância, era advinda dos bolsonaristas. Eu vi várias pessoas opinando nesse sentido. E aí eu fico pensando, não, cara, isso está errado. O problema está nas autoridades mesmo. As autoridades não estão sabendo lidar com a situação. E são elas que têm que fazer as coisas. Então a iniciativa privada dos atores privados, como a nossa, que está funcionando lá, que tem a cozinha e tudo, é um paliativo. Quem é responsável por fazer as coisas são as autoridades. Só que tem uma coisa que eu estou percebendo ao fazer o meu trabalho de revisão do Livro Amarelo. Eu fiz hoje de meio ambiente, como eu estava lhe dizendo. Tem várias partes no meio ambiente que não tem informações. Isso é oficial. Por exemplo, a mensuração de qualidade de ar e qualidade de água no Brasil. Tem muito parcialmente. Em alguns lugares, tem áreas inteiras do país que estão em branco, que não tem nada. Tem partes inteiras de cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
que não tem partes inteiras da cidade. Imagino eu que partes tomadas pelo tráfego, talvez. Bom, o fato e isso foi um pedaço de meio ambiente que eu vi. O fato é que, em muita coisa, o governo é apagado do Brasil. Sim, O governo não tem a menor ideia do que está fazendo. Mesmo. É engraçado que nós, contemporaneamente, a gente vive sob a impressão de que existe uma ordem muito bem organizada da Isso, que o sociedade. governo sabe exatamente o que está fazendo. Exato. Só que quando você vai se perguntando para as pessoas que estão no comando das coisas, você percebe que elas sabem muito pouco sobre a estrutura do que está ocorrendo. Muito poucas pessoas sabem de onde vem a água na sua torneira. Só quando você vai falar com os burocratas sobre a água na sua torneira, você percebe que muito pouco da burocracia sabe de onde vem a água da sua torneira. Exatamente. As pessoas estão no estágio perpétuo de improviso, elas estão improvisando. Exato, exatamente. E Isso é assustador. o maior de todos dos gambiarras que existe, não só no Brasil, em quase qualquer país, é o orçamento público. O orçamento público é um documento ilegível. Assim, pouquíssimos são os homens capazes de fazer uma análise razoável do orçamento público. O orçamento público tem gastos discricionários demais. É uma tabela muito complexa de números, entende? É muito complicado ler as consequências de tanto volume de recursos sendo destinado para tantas áreas. É muito difícil que alguém tenha uma visão global disso, entende? Mesmo os operadores do sistema. Então, realmente, a gente sempre tem uma impressão de que a vida da sociedade é muito mais organizada do que ela realmente é. Não é. É uma gambiarra. É uma gambiarra. É um grande improviso. Especialmente em países como o Brasil, que as instituições ainda são recentes, são insólitas, e que a gerência política faz com que não haja uma tradição de continuidade dos projetos. Então, a burocracia aqui ela ainda é jovem. Embora o Brasil tenha nascido burocraticamente. Não, a burocracia moderna, no sentido moderno, é jovem. Foi basicamente estabelecida na década de 30. No Brasil, sim. Quase pode dizer isso. Que é outra coisa que eu também estou vendo ao fazer o trabalho do Livro Amarelo. É muita coisa. Nossa. Boa parte da institucionalidade brasileira foi criada sob a égide de 2 regimes autoritários, que foi a ditadura de Getúlio e a ditadura militar. Isso, assim, isto está evidente. Aliás, esse segundo fascículo, para quem não... Eu posso falar aqui muito abertamente do Livro Amarelo, né? Não tem restrição. Você pode falar sobre o seu trabalho no Livro Amarelo, somente. Eu não posso sobre falar a sua experiência pessoal. Ah, tá. Entendeu? Ok. Bom, na minha experiência pessoal... Existe uma linha, entende? Uma linha muito nublada. Bom, eu estou fazendo esse negócio, né? Chamado Livro Amarelo, tá? Que eu não sei do que se trata, não sei qual é... enfim, vocês entenderam. Na minha experiência, lidando com esses textos, eu tô feliz, porque o segundo fascículo vai ser um fascículo muito denso, muito pesado, não vai ser fácil de ler. Isso já vou escrever no prefácio pra galera... pra galera sentir o baque. Porque vai vir um livro deste tamanho, vai vir uma patada. O livro não vai ser pequeno, não tem como ficar pequeno. Por mais que se enxugue e tal. Então vai vir um livro grande, dessa vez robusto, e com um conteúdo muito técnico.